Irmãos, a paz do Senhor. Continuando, ali no finalzinho da década de 60, né, entre o ano 67 e 68, com a morte dos últimos apóstolos, você vê como a igreja ela já se encontrava em outros horizontes, somente na região da Ásia e da Europa. Mas Jerusalém sofria, e aí você percebe que o ano 70 é o ano da morte do imperador chamado Nero, entre o ano 69 e o ano 70. E Vespasiano, que era seu general, retorna para Roma, e Roma agora, com o Senado romano, Roma o conclama a imperador romano. E aí Vespasiano tinha um filho chamado Tito, que o consagra ou conclama general, era a forma que tinha de trazer o cenário, e Tito agora é enviado por Vespasiano a retornar a Jerusalém. Algumas histórias também a posterior nesse intervalo, eu não falei, porque o contexto histórico ele é muito grande. Você tem a grande batalha no ano 65 de judeus com romanos, eles perdem. A gente tem a grande tomada da fortaleza de Massada pelos judeus, ao qual os judeus vão destruir os acessos, e depois os romanos, após a destruição de Jerusalém no ano 70, com Tito, e o escravizamento de muitos judeus, e começa a haver um grande êxodo em Jerusalém, os romanos vão pegar os próprios patrícios, que seriam os judeus aprisionados, e vão botar eles para construir os acessos de volta à fortaleza de Massada, que era a residência oficial dos procuradores romanos também. E os judeus ficaram de mãos atadas porque não iriam combater os seus patrícios. Quando o Império Romano constrói as estradas, os acessos de volta à fortaleza de Massada, a gente tem uma narrativa histórica que vai falar que 900 judeus, só homens são contados, irmãos, não conta mulheres, crianças nem velhos, vão cometer o suicídio naquela fortaleza, porque sabiam que quando os romanos chegassem, ou eles seriam escravizados ou seriam mortos. Então eles decidem e trazem essa opção de cometer o suicídio. Isso é mais uma narrativa histórica forte, triste na história, de como há um grande sofrimento pelos judeus desde o período, né, dos grandes cativeiros que aconteceram no passado, como até no dia de hoje. Então, o êxodo mesmo dos judeus acontece no ano 70. Então você vê uma sucessão de imperadores que vão trazer grande perseguição, como Vespasiano, como o Sétimo Severo. O Sétimo Severo chega ao ponto de criar o culto ao sol, ao Deus Invicto. E esse culto ele enfatizava muito a adoração do sol. É tanto que você tem algumas características desse culto hoje impregnado dentro de uma religião cristã católica, né? O culto, principalmente o estandarte que o bispo ou arcebispo carrega, principalmente na celebração da Eucaristia. Então é muito narrado por esse estandarte, e ele retrata um pouquinho o que foi no passado o culto ao Deus Sol. Nós também temos alguns imperadores como Diocleciano. Diocleciano é um imperador muito feroz que vai perseguir e tentar destruir todos os manuscritos da palavra de Deus, chegando ao ponto de comemorar, de cunhar uma moeda em comemoração a ter destruído todos os manuscritos pela perseguição que proporcionava. Então, quando você olha para algumas epístolas, principalmente a epístola que Tiago escreve, e logo no capítulo 1, versículo 1, ele vai trazer uma narrativa sobre os judeus dispersos. Aí você percebe as tribos sendo dispersas. Quando você lê também a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, Pedro também vai trazer uma narrativa sobre os gentios dispersos. Então a gente já começa a ver nas epístolas como foi aquele êxodo, né? Aquela permissividade de Deus para que o evangelho pudesse chegar na região da Capadócia, da Bitínia, Frígia, Panfilha. É tanto que quando você lê na sua Bíblia a Capadócia hoje, aliás, na sua Bíblia, no primeiro século, segundo século, Capadócia, hoje é a atual Turquia. Se você for para as redes sociais, você vai perceber que essas regiões ainda têm resquícios do que foi o cristianismo e a forma de como os cristãos se escondiam, fugindo das grandes perseguições, fugindo dos martírios, fugindo das arenas, onde eram levados a espetáculos públicos sobre serem rasgados por leões, por leopardos, e aquilo ali trazia àquela sociedade uma certa insensibilidade em estar vendo o ser humano serem mortos, e exclusivamente eles só eram mortos porque adoravam a Deus.
não tinha outra narrativa a não ser essa. É tanto que cristão não se tinha um cartaz procurado, vivo ou morto. Tinha-se sempre a ideia de que se algum cristão fosse encontrado, ele era preso e levado assim aos procuradores romanos. E isso também foi permitido por Deus, porque isso gerou uma certa constância, uma certa dureza, uma certa firmeza na crença. Então só ficava mesmo no cenário quem queria dar a sua vida, como Paulo em alguns momentos, na narrativa das epístolas, vai dizer que não tinha vida por preciosa, que morrer para ele era lucro, porque ele iria estar com o Senhor, como ele narra isso na carta aos Filipenses, ali a partir do versículo de número 24, 25, mas se permanecer vivo, muita coisa tinha a se fazer. Então você percebe que quando a gente vai caminhando até o pertinho, você tem o primeiro, o segundo grande século, é o segundo que vai ter um cenário agora chamado período da patrística, que vão ser justamente aqueles que vão substituir os apóstolos, aqueles que vão dar continuidade. Então você não tem contexto bíblico dessa narrativa, mas você tem contexto histórico, onde ele tem uma veracidade muito grande, porque a própria tradição da igreja assim o confirma. Então você tem o período da patrística, Justino Marte, Orígene, Demorte, Tertuliano, Policarpo de Esmirna, o grande bispo da igreja de Esmirna, ao qual uma das cartas ou uma das narrativas que João escreve na ilha de Pátimo é esta igreja. Policarpo era discípulo de João, vai ter o seu grande martírio mais ou menos no ano 176, que seria o segundo século, ao qual o seu inquisidor pede para que ele negue o evangelho, ele já como ancião, quase 90 anos, e ele naquela forma ele diz: como negaria se sou cristão há mais de 80 anos, pelo contrário, Deus nunca me fez mal, só me fez bem. Se tu não sabes que eu sou um cristão, reserva para mim 2 horas. Então o seu inquisitor diz assim: vou acender a sua fogueira. E aí ele, numa forma belíssima, mas equilibrada, ele vai dizer: o teu fogo que há de acender, ele irá queimar por 2 horas, 3 horas, e o juízo de Deus que virá, ele nunca irá se apagar. Então aquilo ali motivou outros a virem, e você vai perceber que ali do segundo para o terceiro século, se matava 10 vinha 100, se matava 100 vinha 1000, se matava 1000 vinha 2000. Então nós servimos um Deus que cumpre o que promete. O evangelho nunca terá e nunca faltará remanescentes, nunca faltará uma geração de homens e mulheres de ousadia, intrépidos para dar continuidade. É por isso que você vai ver como Deus traz naquele momento um alento, um esfriamento àquela grande perseguição, quando você vai ver a atuação do grande imperador, o imperador romano chamado Constantino, que vai ter uma outra grande batalha com outro imperador chamado Macêncio, e que de uma forma assim belíssima ele vai ter uma visão olhando para os céus e ver as 2 letras da palavra Christos, em latim, e assim ele traz aquela visão ao seu cenário, ele traz aquela visão emblemática da sua possível vitória, e ele assim manda os seus soldados escreverem no escudo, e ele assim vence aquela batalha. E você vai percebendo como ele traz uma nova transformação àquilo que o cristianismo até então, desde a destruição do templo em Jerusalém até mais ou menos o ano 305, 306, não tinha tido uma liberdade que vai ter agora de pregar o evangelho, porque agora nós temos um imperador que vai aceitar. Se converter, é outros 500. A posterior, nós iremos explicar a conversão de Constantino e a forma de como ele dá essa nova guinada no cristianismo. Paz do Senhor, irmãos.